Boa tarde. Estou hoje aqui iniciando umas crônicas criadas por mim, mas tendo indiretamente um pensamento bíblico. Engraçado, hoje nós vivemos um tumulto terrível no nosso Brasil. Alguns dizem que servem a Deus de uma forma contrariando totalmente a Bíblia. Eu vejo líderes implantando e sedimentando o ódio entre irmãos nas igrejas, se pregando política, onde deveria se pregar a palavra de Deus. E a gente faz uma análise remota ao tempo e se vê que realmente ao longo dos séculos se fazia isso já em Roma. Roma perseguia os cristãos. Roma colocava os cristãos a serem devorados por feras. Hoje temos a mesma situação. Hoje eu observo os templos cheios como se fosse a apoteose, como se fosse um espetáculo, se jogando aqueles cristãos às feras. Feras porque eu digo que homens sem nenhum sentimento de amor, sem nenhuma analogia com aquilo que Jesus pregou, o amor. Hoje nós vemos uma situação caótica em nosso país. Nós vemos hoje irmãos matando irmãos, um ódio sendo sedimentado, sendo disseminado nas populações. Hoje existe uma guerra tremenda que se reputa o bem contra o mal e se coloca o mal como um mal a ser extirpado, como uma doença a ser extirpada. E ainda dizem que há polarização. Eu posso perguntar, como vai haver polarização entre uma fera faminta e um cristão indefeso? O Deus desses pastores, líderes políticos não é o meu Deus. O meu Deus, ele jamais negaria alimento. Recentemente vimos aí uma negação de alimentos a quem está passando fome. O Deus desses políticos não é o meu Deus. Com certeza esses líderes religiosos que pregam ódio também não servem ao meu Deus. O meu Deus é totalmente diferente. O meu Deus prega o amor ao próximo. Nós vemos hoje a política totalmente diferente daquilo que deveria ser. Nós não somos inimigos, nós pertencemos ao mesmo Deus. Entretanto, tem se visto aí na mídia, nas igrejas, pessoas que declaram o voto no político, um determinado político, como eu já declarei meu voto ao ex-presidente Lula. Essas pessoas são repudiadas dentro da igreja, essas pessoas são reputadas como rebeldes, essas pessoas são negadas até de tomar ceia porque declararam o voto. E segue-se aí os empresários também prometeram demissão a quem declarar o voto em Lula. Eu vos pergunto, estamos ou não estamos numa arena onde se prega o ódio, onde a fera faminta avança em cima dos cristãos? Estamos vivendo a mesma situação, um palco, um espetáculo para essas pessoas, aquela situação de submissão. Nós não devemos seguir esse ódio implantado no coração de muitas pessoas, que é por políticas diferentes, matam um ao outro. Que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Certamente está muito distante de ser aquilo que Jesus pregou. Não se deve sedimentar nem alimentar o ódio. Devemos sim agradecer a Deus, porque a política jamais ela se encaixa com a religião. A religião é algo
totalmente diferente. Quando se procura a igreja para o alimento espiritual, para se ouvir palavras. Hoje nós vemos aí nas igrejas os líderes pedindo voto. Quer dizer que há muito se perderam na fé. Há muito deixaram de crer e de ter fé em Jesus para ter fé em políticos. Membros e líderes da igreja que eu faço parte envolvida em corrupção. Pastores praticando toda sorte de corrupção dentro da igreja. Eu vos pergunto, o Deus desses pastores é o verdadeiro Deus? Eu acho que não. Porque Jesus jamais permitiu que a igreja se fundisse com a política. Tanto é que ele disse, dai a César o que é de César, ou seja, deixe os políticos cuidarem da política e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, se você pertence a uma religião, siga a sua fé, não se envolva jamais em ódio, deixe, o voto é livre, quem quiser vota em quem quiser, faça a sua análise, mas não proíba do exercício natural da democracia, que é o voto livre. Eu sou cristão, mas voto em Lula. Por que eu voto em Lula? Não só eu, como milhares de cristãos. Porque Lula tem representado aquilo que Jesus mandou. Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Essa é a pregação que a gente deve fazer. A gente viu recentemente um empresário que cortou a ajuda, a marmita que dava a uma mulher carente, simplesmente porque ela declarou o voto em Lula. Veja a que ponto chegamos, a que ponto nós estamos caminhando. Qual o futuro da nossa nação? A nossa nação não está no caminho certo, esse caminho do ódio. Muitos dizem a polarização. Eu não vejo polarização. Eu vejo apenas um lado disseminando ódio, perseguição, utilização de armas. Eu vejo só esse lado, que a grande maioria dos evangélicos estão apoiando. Mas o Deus dessas pessoas não é o meu Deus. Meu Deus é o Deus da humildade. O meu Deus é o Deus da pobreza. O meu Deus é o Deus que manda os seus seguidores amar o próximo. Esse aí é o meu Deus. Mas esse Deus que está aí nos holofotes, esse não é o meu Deus. Quem quer seguir Jesus tem que praticar aquilo que ele ensinou. Por isso que o rico, quando o procurou, achando que por ser rico poderia alçar o reino de Deus, Jesus mandou ele vender tudo, todos os seus bens e dar aos pobres. Ele simplesmente não aceitou, não quis, então Jesus proferiu aquela bela frase. Mais fácil é um camelo entrar no fundo, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? É isso que a gente está vendo. Os homens hoje procuram poder, procuram alçar riqueza através da política e esquecem o principal, que é servir a Jesus. Seja cristão, exerça o seu voto de forma livre. Ninguém pode impedir o livre exercício da cidadania, que é o direito do voto. Não siga o seu líder religioso que quer lhe obrigar a votar em determinado segmento, determinados políticos. Não. Faça a sua própria análise. Siga a sua consciência. Vote em quem você acha que merece seu voto. São essas minhas palavras, porque sou cristão e voto em Lula. Não só eu, como milhares de pessoas. Eu agradeço imensamente a todos que estão me ouvindo. Muito obrigado a todos.